E o Ronaldo vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde. O preparo de hoje é o capítulo 10 do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. Organiza a tua agenda a fim de ganhares o tempo com propriedade. Cada tarefa deve ser exercida no seu respectivo momento. O tumulto na realização não apenas prejudica a ordem, mas também a sua qualidade. Um após o outro, com calma e continuamente, realiza os seus deveres. Isso me veio logo para minha cabeça uma frase: a ordem dos fatores não altera o produto. Todavia, a ordem dos afazeres organiza sua vida. Também peguei um texto de um nosso palestrante conhecido aqui, o Mário Lama. Peguei uma frase que eu achei muito importante. Administre-se. Melhor administrar você mesmo do que tentar administrar o tempo. Você não pode mudar a quantidade de horas do dia, mas você pode mudar a sua forma de organizar-se, estabelecer prioridade, comunicar-se. Quando você se administra, você cria tempo para você. Assuma a responsabilidade pela sua vida. A vida que você leva hoje é resultado de escolhas que você fez. Assumindo a responsabilidade pela sua vida, você percebe que você pode fazer outras coisas, outras escolhas. Não se desespere. A tendência da nossa vida hoje tumultuada, agitada, correria, agitações, atribulações, tudo tem a sua hora, tudo tem seu momento de acontecer. São com pequenos passos que conquistamos o que almejamos. Sem perder o sentido do objetivo, toca unicamente no agora, foca-se unicamente no agora e faz o que tem que ser feito. E o mais importante é ter calma, porque a calma é filha dileta da confiança em Deus e na sua justiça divina. A calma inspira a melhor maneira de agir e sabe aguardar o momento próprio para atuar, propiciando os meios para a ação correta. Não antecipa nem retarda, soluciona os desafios. Preserve-te com calma, aconteça o que acontecer. Aprendendo a agir com amor e misericórdia em favor do outro, do teu próximo, ou em uma circunstância infeliz, possuirás a calma inspiradora da paz e do êxito. Aí trouxe uma frase para nós refletirmos. Não será o que faças que te tornará grande e importante, porém como faças cada coisa que te transformará em valioso. Fique com Deus, boa palestra. Mestre Jesus, que nos acolhe nesta tarde de hoje, onde é que viemos para homenagear-te, Senhor, no seu aniversário que comemoramos por todo esse mês, pela bênção de ter transitado entre nós e nos ter trazido tantos exemplos. Pedimos também a Ti que envolva nosso amigo querido Luiz Mário, trabalhador da casa, nos estudos que ele traz sobre a sua vida, Senhor. Graças a Deus. Boa tarde. Hoje eu não estou substituindo o Marcelo. Hoje sou eu mesmo. Ih, nada disso. Perdão. Hoje é plano A mesmo. Perdão. Como eu não tive curso à tarde, aí deu tempo de preparar umas imagens para vocês. Né? Então, não está com bom foco. Não sei. Tem como... Não? Não? Bom, Iraci e o Ronaldo. Natal das nossas crianças. O
tema de hoje é sobre um livro, né, é de um dos livros, dos melhores livros do Chico. Né? O Chico escreveu mais de quase 500 livros, né, psicografias durante, né, todo o seu tempo de atividade mediúnica. Esse livro aqui, ninguém pode desencarnar, né, sem lê-lo. Então, a Boa Nova, ou a Boa Nova, é escrito pelo espírito de Humberto de Campos, o grande escritor brasileiro da Academia Brasileira de Letras, né, que deu muito problema, porque o Humberto de Campos assinava Humberto de Campos. E, em determinado momento, a família do Humberto de Campos requisitou os direitos autorais do Humberto de Campos morto. Né? Eles queriam o dinheiro. E o Chico, sempre que terminava um livro, ele fazia uma doação em cartório para alguma instituição. Né? No caso aqui era para a FEB. E a família entrou com uma ação pedindo os direitos autorais do livro, porque era Humberto de Campos, logo. Né? E isso foi feito um processo judicial. E no processo judicial eles pegam a família tinha que provar que era Humberto de Campos. Né? E o pior é que eles provaram que era Humberto de Campos, porque o Chico tinha mediunidade mecânica, né? Os espíritos assumiam o plexo braquial dele e a área motora, e não a área pré-frontal, né? Mas a área motora primária. E a letra era do Humberto de Campos. A assinatura era do Humberto de Campos. E exames grafológicos por peritos judiciais provaram que o punho, a letra, saíra do punho e da pena de Humberto de Campos. E o pessoal da Academia Brasileira de Letras, né, olhando o estilo, disse, não, isso aqui é Humberto de Campos. Bom, e eles falaram assim, ou nós convidamos esse senhor, que tem o primário, para participar da Academia Brasileira de Letras, ou o próprio Humberto de Campos realmente voltou para escrever através dele. A partir daí, né, o juiz disse que... qual é a sentença? Vocês estão interessados nisso? O juiz tinha que dar uma sentença de Salomão. Né, vou dividir a criança. O que ele faz? Ele diz assim, bom, as leis humanas, elas legislam sobre os vivos. Né? Tanto é que um casamento termina até que a morte os separe. Então, ainda que seja ele, é ele não agora. Então, os direitos autorais continuam com a FEB e o juiz, porque ele viu que na família tinha ganância, enquanto que a FEB orientava os recursos para as pessoas. E essa é a história rápida, né, desse processo. Vocês podem entrar na internet, é muito interessante, né, porque fica provada a existência pós-mortem, pelo menos para a justiça brasileira, aqui do Rio de Janeiro, que na época era a capital federal. Então, a Boa Nova é de 1942, né, e o capítulo é o 23. Sabe quem é esse aí em cima da árvore? O título é O Servo Bom. Tá certo? E é muito interessante, porque Zaqueu, né, ele é hostilizado, detestado pelos seus conterrâneos, pelos seus pares, pelos judeus. Né, apesar de ser um homem rico, muito conhecido, que mora na segunda cidade mais importante de toda a Palestina na época, mas, em verdade, era onde as pessoas mais ricas e abastadas viviam, mais ou menos como hoje é o Principado de Mônaco ou Brasília, sabe? Onde os milionários, né? Então, né, ele morava lá, porque ele tinha muito e muito e muito dinheiro. Tá? Para vocês entenderem a situação, tá certo? Então, o Zaqueu, ele era, a palavra grega que o descreve, né, a altura dele, ele era micro, ou seja, ele era baixinho. E as pessoas naquela época não eram muito altas. E Jesus era muito alto para a época. Jesus tinha 1,84 m, sabiam disso? Entendeu? Então, é isso aí, 1,84 m. Imagina. Então, quando você põe a estatura de Jesus de 1 m... Qual é a sua altura, menino? Não, você é mais alto que Jesus. Superou o Senhor. Olha só, entendeu? Que coisa, né? Bom,
Mas o menino, o Zaqueu, ele era muito pequeno. Mas, então, ele morava numa cidade chamada Jerico, que a gente traduzindo é Jericó. Jericó era um lugar maravilhoso. A palavra em hebraico significa perfumado. Tá certo? Ele morava num lugar perfumado. Era a cidade das palmeiras. Adivinha quem tinha uma casa lá? Além do Zaqueu. Além do Zaqueu. Não, o Deucídio, essa turma toda. Por quê? Porque aquilo era uma mina de dinheiro, onde as pessoas colocavam dinheiro. O Zaqueu, ele morava numa coisa gloriosa. Então, Marco Antônio, ele, 30 anos antes de Cristo, né, quando ele ainda era um sujeito importante e tal, ele dá a cidade para Cleópatra. Cleópatra tinha uma casa lá. A Cleópatra era grega, a gente pensa nela como egípcia, mas, em verdade, ela era uma rainha grega que dominava sobre o Egito, tá certo? Então, Cleópatra, grandes figuras da época, com muito recurso econômico, viviam, porque era uma instância no inverno, né, a temperatura era amena, e no verão, que naquele lugar dava mais ou menos 45 graus e tal, Jericó tinha 30 graus, era como se você tivesse um ar-condicionado, entendeu, naquele lugar. Então, as palmeiras, a vegetação luxuriante, e era muito belo. E Zaqueu era um cara pequeno. Aí vem por que ele é micro? Ele é micro por muitas coisas, né? Não só porque ele tinha baixa estatura, mas porque as pessoas o consideravam o quê? Um nada, porque ele era um coletor de impostos, né? Mas ele não era o fiscal da Receita Federal, tá? Ele era o dono da Receita Federal. Imagina, né? A Dilma, né, vem alguém e diz assim, olha, quanto você vai coletar de impostos no Brasil este ano? Eu quero tanto. Ele diz assim, está aqui, tanto. Imagina. Agora eu vou cobrar o imposto. Logo, ele podia ter o quê? Lucro. Né? Ele está dando tanto e ele vai pegar tanto para si mesmo, um pouco mais, ou muito mais. Essa é a questão. E os judeus odiavam os coletores de impostos. E nessa época havia dois tipos de impostos, os impostos civis e os impostos religiosos. Os judeus, por causa da atitude deles diante do Império Romano, que já estava lá há quase 70 anos, né, deixaram que os judeus não pagassem o imposto de sangue. Sabe o que é isso? É oferecer pessoas jovens para os exércitos de Roma. Os judeus não precisavam fazer isso, mas os impostos em recursos eram muito altos. O imposto dos judeus, então, tinha que pagar imposto para Roma, imposto para a teocracia judaica, para o templo. E isso era o dízimo. O dízimo era só sobre a colheita, como você vai encontrar em Levítico, Deuteronômio. Mas eles cobravam o dízimo sobre tudo. Se você tivesse 10 ovos, você tinha que dar um para o templo. Se você tivesse 10 cominhos para temperar a sua comida, você tinha que dar um. Não importa. Nesta época de Jesus, você tinha que dar 10%. A gente dá 27% e a gente não recebe nada de volta, mas eles também não recebiam nada de volta, não. Você vê que a nossa situação é semelhante, não é muito diferente disso. Então, como ele era um sujeito que, né, pegava dinheiro dos judeus e ele tinha lucro, se você for no Antigo Testamento, um judeu, ele não pode ou não deveria fazer o quê? Pegar dinheiro pedindo juro, tendo lucro em cima de outro judeu. Dos outros ele poderia ter? Nenhum problema. Porque o próximo do judeu era sempre quem? Um judeu. Tá certo? Então, se ele tivesse um escravo judeu, no ano sabático, né, ele teria que fazer o quê? Dar liberdade a essa pessoa. Então, havia uma série de regras. Então, ele era absolutamente detestado. Mesmo ele sendo rico, mesmo ele morando numa cidade famosa, conhecida e tal. Então, essa é a situação. E ele ouve falar de Jesus. É isso que o Humberto de Campos,
E este livro é belo, por quê? Porque essa narrativa de Jesus entrando na cidade de Jericó só existe num evangelista, em Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Em 10 versículos, Lucas fala de toda a entrada de Jesus em Jericó, né? Ele conversando com Zaqueu rapidamente, falando algo para o Zaqueu, a gente vai ver, e depois o encontro dele com Zaqueu na casa de Zaqueu. 10 versículos. O Humberto de Campos, ele narra a intimidade desse diálogo, né? Os conflitos que Filipe, né, Pedro, né, e Levi, que era... Quem é Levi? Mataios, Mateus. Qual era a profissão de Mateus antes de ser discípulo de Jesus? Adivinha? Adivinha? Coletor de impostos. Mas o Mateus era um homem culto, inteligente, mas ele era um fiscal, e não um homem com essa potência econômica. Por outro lado, ele sabia quem era Zaqueu. Ele sabia que Zaqueu era um homem generoso, ele era um homem bondoso, né? Então, não importa quem você seja, né? Se você tem uma vida irregular, as pessoas naquela época não se importavam com a sua intimidade, se importavam apenas com a sua aparência de legalidade. Se você seguia as regras da Torá, né, ou da Tanakh, você era uma pessoa considerada espiritual, religiosa, e, portanto, seria salva. Zaqueu seria salvo pelo entendimento dos outros judeus? Ele estava fora da possibilidade de salvação enquanto uma alma, enquanto um espírito. Tá certo? E é isso que vai surpreender as pessoas, porque Jesus vai chegar a Jericó. Então tinha 2 Jericós, uma Jericó antiga e uma Jericó nova. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Vocês têm ideia de quantos anos existe Jericó? Ela só não é a mais antiga do mundo porque ela perde para Mohenjo-Daro, na Índia. Né? Então, Jericó, os assentamentos em Jericó chegam ao Paleolítico, né? Há 9, 10 mil anos atrás. Você já encontra escavações, é uma coisa impressionante. Então, mas Mohenjo-Daro não existe mais, mas Jericó, se vocês forem à Palestina, façam uma visita a Jericó. Né? E vocês vão ver lá o sicômoro, né? Várias figueiras que existem lá. Uma delas deve ser filha desta que o Zaqueu subiu. Este é um ícone muito antigo, mais ou menos 300 anos, né, do cristianismo oriental, retratando quem? Tá? Zacaios. Tá? O que significa a palavra Zacaiá? Zacaios é em grego, é a transliteração do hebraico Zacaiá. Zacaiá é o quê? Adivinha? Olha que interessante. Puro. Puro. O nome de um homem que eles consideram impuro, né, paradoxalmente é o quê? Puro. Né? Zacaios. Olha que interessante. Sabem quem é esse sujeito? Quem é ele? Zaqueu. Dr. Bezerra de Menezes, a reencarnação de Zaqueu. Vocês sabiam disso? Não. Então, fiquem sabendo. Se vocês... Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, ele diz que Zaqueu, ele, depois que Judas se mata, né, fica em aberto o discipulado, agora só tem 11. Eles precisavam completar os 12. Né, eles não tiram de Judas o apostolado. Então ele é chamado, né, eles tiram a sorte, e Matias é considerado quem? O 13º apóstolo. Quem é o 13º apóstolo? O nosso Bezerra de Menezes. Quando Jesus quis que o Espiritismo viesse para cá, que o Espiritismo viesse ao mundo, e que ele precisava de ajuda, o guardião, o protetor do Brasil, que é Ismael, ele pediu ajuda a Zaqueu. Sim, Zaqueu, Matias, você iria para o Brasil? Ele, imediatamente. E ele reencarna lá no Ceará e é o nosso amigo
Bezerra de Menezes. Bom, só isso a gente já estaria bem, né? Então, é muito agradável, né, nós estarmos aqui hoje falando deles. Aqui são ícones da antiguidade, mostrando quem? Essa situação. Quem lá em cima da árvore? E Jesus olhando. Tá certo? Por que ele sobe no sicômoro? Porque ele é pequeno. E a multidão não o deixava ver. Jesus está se aproximando. Ele sabe que Jesus vai passar por Jericó. Ele tem N informantes. Jesus nunca entrava em Jericó. Naquele momento, Jesus está descendo da Galileia e é a última vez que Jesus, né, passa por ali, porque logo em seguida ele será o quê? Preso, julgado e executado. Tudo bem? Então é uma questão de dias. Então é uma grande oportunidade. Uma semana depois, Jesus está deixando o nosso mundo. Então Zaqueu, ele não sabe disso, mas ele sabe que é um homem de poucas possibilidades, de poucas oportunidades, né? E ele sabe que Jesus, os informantes dele, disseram. E ele quer ver Jesus. Como ele não tem estatura e tem uma multidão imensa, o que ele faz? Ele faz duas coisas. Se a gente pegar o Evangelho, ele vai para frente, tá? Proseustem, e ele, né, sobe. E ele corre, pródromon, né? Ele corre para a frente de toda a multidão e sobe, né? Anabatê, ele sobe num sicômoro. O que é muito interessante, sicômoro. Vocês sabem que árvore é essa, um sicômoro? Alguém sabe? Não? É uma figueira. Mas ela não é só uma figueira. Aí é que Zaqueu, ele não parece uma pessoa ambígua? Ele é internamente um homem muito bom, mas externamente ele é o quê? É um cara que tira dinheiro das pessoas. E ele é muito rico. Então há uma certa tensão e uma contradição. E a árvore que ele sobe é um sicômoro. É uma árvore que parece uma amoreira, tem folhas de amoreira, mas ela produz o quê? Figos, né? E ele sobe porque ele é baixo, porque ele não consegue ver Jesus. E qual é todo o esforço e a atividade dele em direção a quê? A subir, né? Correr à frente, subir para o quê? Para ver. Eidos. Ele quer ver o Senhor. Horaô, no seu coração. Então ele sobe. Se nós quisermos ver o Senhor, o que nós temos que fazer? Driblar a multidão dos nossos desejos, de nossas angústias, de nossos pensamentos, de toda a confusão que existe na nossa mente e fazer o quê? Nos elevar. Eu quero subir para ver. O que é interessante é que quando Jesus passa, Jesus é alto, ele está mais alto ainda, o Zaqueu, Jesus tem que fazer o quê? Olhar para cima. Né? Então, quando o Zaqueu procura ver, ele é o quê? Visto. Não é isso? É isto que é muito importante nessa passagem que Lucas nos dá. Né? Lucas era muito amigo de Maria. E Dr. Bezerra, amigo de Maria? Lucas e Zaqueu, né, e Matias depois, se tornaram muito amigos, eram muito íntimos de Maria. Então Lucas contou essas histórias que ele colheu de Maria e que ele conviveu com Maria. Né? Então ele vai nos narrar isso. Ele querendo ver o Senhor, ele é visto. Se vocês quiserem ver o Senhor, o que vocês têm que fazer então? Correr à frente da multidão e elevar a mente de vocês. Quando vocês elevam a mente de vocês, o Senhor que está no mundo, né, ele vê você. Tá? Se o Senhor estivesse acima de você, longe, ele teria que olhar para baixo, mas o Senhor olha para cima, porque você se elevou, você se distingue. E Jesus vai falar uma coisa fantástica. Aí são ícones, está vendo? Olha, isso é lá em Jericó, tá? Uma figueira. As pessoas se reúnem ainda lá para orar. Tá? Então, seria muito bom a gente um dia ir lá, né, fazer uma viagemzinha para lá. Né? História. Né? Olha só os figos, né? São os figos lá de Jericó, lindos, né?
maduros, o que acontece com uma fruta madura? Ela desce, ela cai. Né? Aí eu coloquei, porque essa representação coloca Zaqueu com que cor? Do próprio figo. Né? Um figo maduro. Nós temos que amadurecer, né, para, né, o Senhor nos saborear. Que bonitinho. Jesus falando lá com ele. Isso é uma foto atual, imagina na época de Jericó. Então, Jericó está onde? Aqui. Você vê que Jerusalém está aqui. Ela está a mais ou menos uns 27 quilômetros de Jerusalém. Só que Jerusalém é bem mais alta. Jericó está a 250 metros abaixo do nível do mar. E Jerusalém está acima. Então, em Jericó, é nessa descida daqui de Jerusalém para Jericó que Jesus conta a parábola do bom samaritano. Né? Então, Jesus veio daqui, da Galiléia, está descendo para Jerusalém, passa por Jericó. Jesus já ressuscitou Lázaro. Quando ele entra em Jericó, só para situar vocês, o que ele faz quando ele entra em Jericó? Ele cura Bartimeu, o cego de nascença, que vão surgir algumas questões. Né? Uma das passagens do Evangelho que nos leva a pensar em reencarnação é exatamente a cura, porque os discípulos perguntam, quem pecou para que ele fosse cego? Seus pais? Ele mesmo? Como é que ele pode pecar? Né? Se ele é cego de nascença, ele tem que ter pecado antes de ter nascido, se ele tem alguma culpa para ser cego daquela maneira. Né? Então, Jericó, se lembram que Jericó, lá, antiga, as muralhas dela, Josué conta essa história. Né? Olha só que bonito. Eu tenho até 6:15. E tendo entrado, né, Jesus atravessa Jericó. Jesus entra na nossa cidadela. Jesus entra na nossa vida e atravessa todos os nossos valores. E eis um homem de nome chamado Zaqueu, que era chefe dos coletores de impostos e muito rico. E procurava ver Jesus, quem era, e não podia, por causa da multidão. Se nós temos uma multidão de desejos, nós conseguimos ver o Senhor? Não, nós temos que estar acima dos nossos interesses imediatos. Né? Porque ele era baixo de estatura, micro, e correndo à frente, subiu a um sicômoro para vê-lo, porque estava para passar por aquele lugar. Ou seja, o que ele faz? Ele antecipa a passagem do Senhor. Não é isso? Eu não vou conseguir vê-lo lá, mas eu o verei, porque eu tenho certeza que ele vai passar aqui. Né? E eu estarei pronto. Você lembra da parábola do servo vigilante? Ele fica pronto. Jesus anuncia que vai passar, ou de repente Jesus está passando por Jericó? Então essa passagem mostra que o Senhor vem quando você não espera, e você deve estar sempre o quê? Muito ligado, muito atento. Então você não sabe a hora que o Senhor vem. E correndo à frente subiu. E quando chegou ao lugar, Jesus, quem chegou ao lugar? Ao topos. Jesus. Jesus levantou os olhos e lhe disse, Zaqueu, Zacaiá, apressa-te a descer. Jesus diz assim para ele, Zaqueu, fica aí na árvore que eu estou passando. Zaqueu, fica aí, reencarna, desencarna, reencarna 3 vezes, que quando eu voltar aqui a Jericó, você estará por aí. É isso que Jesus está dizendo para ele? O que Jesus está dizendo para ele? Apressa-te a descer. Para quê? Olha que interessante. Ele subiu para ver, ele é visto, e o Senhor o convida a uma descida. A uma descida com que sentido? Pois hoje devo permanecer em tua casa. Imagina os senhores passando aqui na rua Gilberto Amado, é o Senhor, você está aqui no Seja, Jesus diz assim, desce daí. Hoje eu vou permanecer na tua casa. Vocês gostariam de receber Jesus em seus lares? Quem gostaria? Preparem-se. Jesus está aqui? Está, com certeza. Devo permanecer em tua casa.
qual é a nossa casa? O que João diz? Né? Se você, né, ouve o Senhor, se você ama o Senhor, se você ama Jesus, você segue os seus ensinamentos, seu logos. E se você segue os ensinamentos do Senhor, se você vive os ensinamentos do Senhor, Deus, o Pai, ama você. E se o Pai ama você, João vai construindo dessa maneira. Ele faz o quê? Morada. Ele faz de você uma habitação dele. Quando Jesus diz que vai ficar na casa de Mateus, de Zaqueu, ele está dizendo o quê? Que ele vai viver na vida de Zaqueu, que ele vai habitar em Zaqueu, na casa mental e consciencial de Zaqueu. E desceu às pressas e o hospedou com carom, com alegria, tá? Com cáries, com graça. E vendo, todos murmuravam, dizendo, entrou para hospedar-se com um homem amartalos, errado, com um homem pecador. Porque a palavra grega que está aqui, que o Pastorino traduz como desorientado, é o quê? É um sujeito que perdeu o rumo, é um sujeito que está cometendo o quê? Hamartias, erros. Então é um pecador. Ele é um homem impuro, imundo. Nesta época, você podia comer com uma pessoa impura? Não. Você não podia comer com um coletor de impostos. Então Zaqueu era um homem muito solitário. Né? Apesar de ter muitos servos, ele não se sentia amado por ninguém, apesar de amar muito e servir e cuidar de muitas pessoas. Entrou para hospedar-se com um homem desorientado. Jesus observa, são os discípulos dele que estão falando isso. É Filipe, é Pedro, Simão Pedro. Zaqueu ouve? O que Zaqueu fala? Levantando-se, ele fica em pé, estátua, ele fica em pé, e disse ao Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos mendigos. Eu não é darei, não. No grego está em quê? No presente do indicativo. Eu dou a metade. Dou agora e como sempre darei, sempre dei. E se defraudei alguém, eu restituo quadruplicado. A lei mandava você, se você defraudava alguém, você dava o que você tinha tirado da pessoa, mais 20%. Era assim que a lei judaica obrigava. E ele dá o quê? Quadruplicado. O que a lei prevê como quadruplicado? Se você tivesse roubado uma pessoa. Eu roubei a sua ovelha, eu sou descoberto, eu tenho que devolver o quê? Esse pessoal não vai ter dinheiro para devolver. Se eles fossem judeus, vocês estão... Disse-lhe então Jesus, hoje, quando ele diz isso, ele fez isso? A tradição diz que ele fez isso. Tá? Porque o que aconteceu com a outra metade? A metade que ficou com ele. Vocês sabem o que ele fez? Ele deu para a família dele, para a esposa, para os filhos. Ele pega um pouquinho, dá à comunidade dos discípulos e ele se torna o quê? Um discípulo de Jesus. Jesus diz o que aqui para ele? Né? Disse-lhe então Jesus, hoje aconteceu, sozô, a salvação em tua casa. A casa que Jesus permanece. Onde o Senhor permanece, Jesus é o Salvador. Onde Jesus habita, onde o Senhor habita, aquela casa está salva? É óbvio. Então, Zaqueu está salvo? Você tem que entender o que é ser salvo. Ser salvo é você estar livre do erro. Você não é mais uma pessoa que erra. Então, quando ele restitui tudo, abre mão de tudo pelo Senhor, ele é um homem salvo, porque ele abriu mão de toda a ilusão, de toda a transitoriedade da sua vida. Aconteceu a salvação em tua casa, porque também este é filho de Abraão. Que ele era considerado um filho de Abraão? Não, porque ele era um homem impuro. Pois o Filho do Homem veio para quê? Aí vocês não estão lendo, né? Procurar e salvar quem está perdido. Jesus tem algum problema se você cometeu algum erro na sua vida? Se você fizer a metanoia e mudar, portanto, a sua mente e abrir seu coração para hospedar o Senhor, você é uma pessoa salva. Tá certo? É isso que o Senhor ensina.
O Senhor, enquanto eles vivem numa comunidade, por isso que a gente tem que entender o que os Espíritos nos falam sobre reencarnação e karma. Eles não falam que você tem que pagar ceitil por ceitil. Isso é a lei antiga. O amor cobre uma multidão de pecados. Podemos reverter nossas situações de erros, de hamártalos do passado? Podemos tranquilamente. Se nós fizermos o quê? O trabalho de subir na figueira e olhar o Senhor. Se o Senhor, quando o Senhor nos vendo, Ele fala para nós fazermos o quê? Desce depressa, né? Porque eu vou permanecer na tua casa. Esse é o texto grego. Por isso que as pessoas dizem assim, pô, esse cara está falando grego. É isso aí. Mas é muito lindo. E quando nós estudarmos aqui, ano que vem, né, os evangelhos originais, né, a gente vai estudar todo sábado, 3 horas seguidas, vamos estudar os 27 livros do cristianismo, nós vamos estudar na sua língua original, tá certo? A gente vê o grego, aí você entende as palavras direito e você sabe por que elas estão ali, né? Esse é o texto do Humberto de Campos, tá bom? Esse é o diálogo de Filipe, Simão e Levi. Eu não posso ler para vocês, é lindo o texto. Então, quando vocês descerem, ajudem o Seja, porque o Seja ajuda as outras pessoas. O Seja é como o Zaqueu, ele pega o dinheiro de vocês e dá para os pobres. Tá certo? É isso aí. Tá bom? Então, vocês vejam que o que Jesus vai dizer para vocês? Servo bom e fiel. Todo mundo acha que ele não é, mas ele é um servo bom e fiel. Serva boa e fiel. É bonita, é linda, né? Sabe como é que eu chamo a loura? De Barbie, espiritual Barbie. Entendeu? Não é uma Barbie transcendental. As pessoas, eu já ouvi várias pessoas assim, mas por que ela põe aquele cílio, aquele cabelo, está sempre com aquela roupa? É inveja, né? Porque é linda. Então, assim, por quê? Para você ser espiritual, você tem que ser feio, tem que ser mal arrumado, entendeu? Que essa é a questão daqui. O Tiago, ele achava exatamente isso. Ele achava que as pessoas, né, que o evangelho era o evangelho dos pobres, mas não. O evangelho é catarrolose, é para todos. Pobres e ricos, senhores e servos, homens e mulheres, jovens e velhos, brancos e negros, políticos e cidadãos. Tá bom? É para todos. É para todos. Porque o Senhor não quer que nenhuma ovelha se perca. Por isso que botou no ventilador para eles. Né? Abençoado seja o teu esforço. Jesus vai falando com Zaqueu. Tá? Ele vai traduzindo aqueles 10 versículos, né? Senhor, tão profunda a minha caris, meu caron, né? Que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E era muita coisa, imagina, né? Quanta gente não se beneficiou. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Vocês viram ali. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu, bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Tá? Eles vão falando. Quando Jesus... Isso é tudo antes da refeição. Tá? Porque os murmúrios é porque eles não poderiam comer com homem impuro. Quando Jesus anuncia que ele é um homem puro e salvo, né? Então agora todos podem comer com ele. Né? Então, como André o observasse, né? Sim, amigos ditosos, os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem as suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Tem aqui a Vila das Pedras, não, Rio das Pedras, que a gente socorre. Tá? Jesus diz, numa parábola, quando Jesus entra
para comer, então é quando Jesus vai enunciar que parábola? A parábola dos talentos. Tá? Eu tenho 5 minutos. Jesus falando com Zaqueu. Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, onde Jesus partiu o pão. Isso é a Eucaristia, né? Você vê? Partilhando do contentamento geral. Impulsionado por um júbilo insopitável, o chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Tá? Nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos felizes cantaram hinos de cariciosa aventura, enquanto os jovens, em grande número, tocavam flautas, enchendo de harmonias o ambiente. Foi então que Jesus, reunidos todos, contou a formosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos, e foi também que, pousando enternecido, generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, nosso Bezerra de Menezes, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Nosso Bezerra. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Que Deus os abençoe.